Eita, aqui estamos nós. Eu sou Marcos Camilo Eu sou o Kiko Prado. e vamos fazer a resenha de várias portas. Várias portas. Essa é uma que é da área de serviço, feita com vários materiais, inclusive muitas tampinhas, E ela de madeira que Isso. serve para cortina. papel e vários outros. Olha só que decoração linda ao redor do Marlos. Essa é uma outra porta, Que é do quarto suspiro da baleia. feito com a borda tem renda de bilbo, E também tem punho de rede. punho de rede aqui embaixo, como você pode ver, e os fios aqui, ó, os fios cordões. fazendo como fosse flores. E é um Isso. detalhe que tem em todas as portas, isso daí. Foi uma ideia que eu tive imaginando jardins e queria que todas elas tivessem essa mesma informação. Mas aí a decoração foi mudando de porta para porta. Essa é outra. Tem bastante detalhe interessante que esses autorrelevos, eles são feitos de papelão. Muito papelão e papel toalha também, além dos cordões, né? As flores também são os nozinhos dos cordões. Quem quiser assistir, eu vou deixar a playlist aí para poder assistir, escolher ou E ver bem com mais todas. detalhes, né? Legal fazer uma maratona de portas, assistir várias ao mesmo tempo, é bacana. E aí, essa daí, a gente imaginou que seria frágil, mas olha, é super Dura resistente. bastante, Tá durando até hoje. Impressionou, né? Porque eu trabalho com papelão Essa é outra porta e ela foi feita com tecido. de rede de balanço também. É. Todo o investimento dela, o que dá uma ideia de detalhe de emendas, né? Por isso que tem esses tracinhos que ele fez com a tinta alto relevo, né? Isso. E o puxador, a ideia do Marlos. Que é feito com um pedacinho de madeira. Esse é um Rústico. apartamento Pôr Sol de Sol de Verão. Verão. Vocês vão descobrir por que esse quadrinho foi colocado nas portas. A gente bolou isso, foi muito bacana. E ela é linda, tá vendo como fica o geral da porta? Os detalhes passo a passo é só assistindo o vídeo. Este aí é o Boi de Reis, é um outro apartamento. E eu usei aí o tecido não tecido, o punho de rede aqui embaixo, olha só. Como em todas, né? E a borda também tem todo o babado da rede que eu aproveitei. E uma tinta mais seca, depois de tanto pintar, no acabamento para dar essa textura, entra uma cor um pouco mais seca, para arranhar apenas, né? E ó, o puxador, que coisa linda. É mameleiro, né? É um pedacinho de madeira rústica. Madeira rústica. E dá um grande e belíssimo Detalhe, efeito. né? Lindo, não foi? Depois vão anotando aí qual que vocês mais gostam e comentem. Faça seu comentário, é muito importante. É legal, ajuda a gente a ter uma ideia. Olha só que linda essa. Essa é uma porta do apartamento Anoitecer em Gostoso, aqui São Miguel do Gostoso. Então, a pousada é Pousada Casa de Taipa. E usamos labirinto. Não, filé. Não, filé. É que são técnicas parecidas, né? Sem que isso aí é só linha. No labirinto você Desfia o tecido. Mas ficam as frestinhas parecidas. Na Sendo que é verdade, menor proporção. é menor. Essa daí é lindíssima. Eu Ele é usei feito numa tela. vários materiais de decoração. Acho que aí é tecido de algodão. E também stencil e deu esse efeito jeans. Muito legal. E o filé vem de Alagoas, lá da Isso, terra, lá do Pontal. da terra do Marlos. Linda a porta, não? Essa visão geral é muito legal. Olha essa outra, esse daí é a Praia de Maceió. São sempre homenagens com relação à região. E feito com papel de revista rasgada. Lembra que teve uma época que muita gente estava ensinando passo a passo? Olha o detalhe aí, ó. Ou não perturbe. Explica aí, Marlos. Essa plaquinha que vocês estão vendo aqui, vermelhinha, ela tem ela vermelha e tem ela verde. Você pode baixar mesmo sem abrir a porta. Que é para fazer a limpeza ou não do quarto ou do apartamento. Então, quem quer que faça a limpeza, baixa a plaquinha verde. Quem Baixa a plaquinha pelo lado de dentro, sem ter que sair. Então tem uma plaquinha igual do outro lado. E a parte essa externa que é por trás do quadro. A pessoa levanta, a plaquinha desce. E a de fora aparece. Boa ideia, não foi? Nós estamos sempre reciclando com ideias incríveis. Olha só que linda. E também maravilhosa. Essas imagens são recentes. Não foram da época que foram feitas, não. Então mostra como estou conservada, né? Essa é uma outra porta. Tem uma mistura muito legal, né? Essa sim tem um labirinto, né? Feito lá em reduto.
E o Kiko aplicou também pinturas dele feito o Em desenho da casa de camiseta. taipa, né? Que foi reaproveitado, né? Na época eu pintava as camisetas do que pessoal. é apartamento, as costas tinha a casinha de taipa. Esse apartamento Tourinhos, e tem pedra de Tourinhos. muita peça aqui, o tecido da rede de balanço, né? São os babados. E o detalhe foi com papel toalha, né, Kiko? Papel Bem toalha. bacana. Papel toalha. Ele tá aí resistente pra caramba. Lindo, né? Eu gosto muito. E olha o detalhe aqui embaixo, é o punho da rede. Todas elas têm, eu imaginei assim, algo como se fosse uma cerca. Esse é o outro apartamento, é o Ponta de Santo Cristo. Ponta de Santo Cristo. Essa a gente não filmou, não tem o passo a passo, porque algumas eu tive que fazer um teste, né? Antes de mostrar. E acabei não filmando. E aqui tem, nas frestas das madeiras, eu coloquei a bainha de lençol para fazer a cobertura da abertura. Linda, simples e super bonita. E também trança com a própria bainha. Está aqui no quadro e na borda. Essas são as resenhas. Se você quiser, escolha e diga qual que você gostou. Comente abaixo, a gente precisa desses comentários. Se gostou, dá um joinha. Não é não? Isso. Olha só. Esta outra porta tem uma homenagem da mãe para a mãe do Rui, que já se foi, né? Então ela fazia crochê. E esse crochê estava com defeito, um problema de rasgo, né? Com o tempo, né? Aconteceu e aí eu coloquei na porta. Aí, bem interessante. Enquanto a porta durar, porque é uma decoração que eu gostei muito, muito, muito. Com o crochê, então. Esse é aquele lá, apartamento Bolsa do Inverno, né? Isso. Esta é a porta que vai para nossa casa, né? Inspirado muito no trabalho de Maurício Cleto, que também já se foi. Aí, olha só que coisa linda. Tem muita garrafa de álcool, garrafa de PET, e aí é uma luminária de teto que eu aproveitei para guardar a campainha, sol, né? E é o sol. Ele tem um chapéu do chapeleiro. Chapéu do Marlos está aí. Aí é uma alça de garrafa de 5 litros de água sanitária. Relógio marcando sempre 6 horas. Isso, que é a hora da nossa live. De todos os domingos. Então, olha só quanto a garrafa aqui embaixo. Tem muita coisa. Conduíte, tem uma opção de coisa. Assista para você ver que coisa linda. Essa é uma porta que é da nossa casa. Então, essa porta foi feita em 5 etapas. Você vê a etapa das laterais, né, do vitral. Do vitral. Agora nós vamos retocar, né? Então dá um upcycling. Aí esse dragão é uma outra etapa que a gente tem filmado separadamente, porque tem um punho de rede feito com macepox e arame. A porta decorada com barbante, com stencil. E tem, deixa eu ver então, vai entrar aí a maçaneta, que foi criação do Marlos, com Macepox, é um dragão, a gente curte os dragões, olha aí, ó. Bacana, né? Tá, até experimentamos o verniz spray dourado e ele... Oxida com o suor da mão, interessante. Olha o stencil, que coisa linda na porta. O que nós vamos fazer é clarear a porta e dar um retoque no verniz vitral. Isso. E a testeira é uma surpresa, porque são vários pedaços de madeira. Bem interessante. Eu mesmo, quando comecei a vê-lo fazer, eu fiquei pensando, uau, acho que não vai dar certo, mas deu. Ficou super lindo. É um barato isso. Outra porta. Essa é da Casa Azul, com garrafas azuis. Fala aí, Malu, se você fez. O detalhe da pintura foi do Kiko, eu fiz a montagem da porta, né? Ela dentro dela. Vocês percebem uma parte tem garrafas de bebida azul que ela dá um efeito muito bacana quando a luz bate nela por fora e a luz passa para dentro. Iluminando a casa, o interior do quarto, do apartamento. Olha só que legal, stencil, eu usei carimbo, né? E a decoração da parede de Marlos, olha que lindo, os vasinhos, tem vasos dos dois lados, olha lá. Lindo, não? E ela é uma porta pequena, muito legal, super caprichado. Nós temos o passo a passo dessa porta. Essa é outra que incrível. Belíssima. É uma porta que imita uma estante de livros. Os livros são todos
Tudo de de fantasia, papelão. né? Feito pelo Kiko, a parte da montagem da porta também Essa foi parte de minha. baixo é sua, que Isso. você criou, é feito de como E as se fosse... prateleiras também, né? Aí você tem todo o Ah, detalhe. a porta é toda construída pelo Marlos. Eu decorei a parte de cima. A parte que imita aí os livros. Tem 3 tipos de formato de livros que eu gravei e deixei aí para ser assistido, apreciado. Se quiser ver também, vamos deixar o passo a passo. Linda a porta, né? Era para ser uma janela, aí resolvemos fazer a porta. O Marlos aqui construiu ela inteirinha. Foi. Ó só. É um charme. Tem gente que acredita que é livro. Ah, essa outra porta é muito legal. Ele achou essa parte central. Do vidro, e reciclei. E esse é um nicho embaixo da escada que dá para o meu ateliê e a parte interna da casa. De novo, E a babado gente de aproveitou. rede. Bastante detalhe de rede. E que fez todo o detalhe aí, né? Na porta, que ficou bem bacana. Legal que precisou cortar um pedaço e na hora que cortou, E deu a resistência do trabalho, né? é bacana Não a gente ficou nada. saber que as peças ficam tão unidas que parece uma só. Opa, essa é outra porta. São tantas lindas. Diga aí, fala dessa. Essa porta é imensa. Eu fiz toda a montagem dela, né? Esse puxador Pequenininho. simplório, bem miúdo, para dizer o contrário. Foi inspirado naquelas portas do Harry Potter, né? E o Kiko fez esse efeito aí diferente, fez essa pedra. É cimento e areia, Cimento. imitando pedra, tem tira de camiseta, bolinha de inspirou por gude. uma das pedras que tá tampinha. também no vídeo. Ela vai aparecer dessa vez aqui, ó. Quer ver? Acho que vem sim, eu vou chegar aqui embaixo. Essa é a Isso. pedra, ó. Essa de baixo é a pedra. E o restante É a inspiração. no papel e muitos outros materiais. Legal, né? Linda, linda de ver. Tem um pouco aí de alienígena, de espacial e tudo mais, né? E tem um presente lindo que tá ali do lado, que também são dragões. Isso. Olha ela do lado de dentro. Parece pena de papagaio, né? Confunde a vista. E é muito legal porque são tiras de camisetas. Eu assisto muito vídeos no YouTube, adoro apreciar os trabalhos de vários artistas. E tinha um que fazia o desenho assim. Eu Esse falei, abstrato belíssimo. até escrevi para ele dizendo: vou fazer isso em Uma porta. uma porta. Usei tiras de camiseta. Pensei em colorir bastante, mas Marlos deu essa ideia de usar aí ouro velho e deu certo. Ficou bem linda. bacana. É lindo, lindo, lindo. São muitas portas belíssimas. Essa também está no canal, passo a passo. Olha só que bacana. O que é que você falou aí? Passo o quê? O quê? Lembra pena de papagaio que confunde a vista, fica Sim. devido a esse vai e vem das curvas e linhas. Legal. Aí ele Bacana, né? Essa não está no canal, porque foi uma que eu fiz teste, né, em algumas portas, ver se ia ficar legal e tal. E aí foi quando começou tudo, começou por aí. Marlos foi o primeiro que fez aqui, ó. Aqui na maçaneta é um dragão. também. Aí ele fez esse dragão, chamou de Safira Azul. Safira, no caso, é azul mesmo, né? É o dragão Safira. E aí eu peguei e falei, vou colocar essa peça. Essa peça eu fui Comprou um comprei. bom tempo. Coloquei na porta, decorei com um detalhe de rede de balanço. Aí a coisa ficou ficando bonita, foi ficando linda. Ela já mudou de cor, o bom da gente é que quando faz, a gente pega e pode pintar, repintar, retocar, refazer, então aí vai. Olha só que linda essa. Essa tem a participação de Elizabeth Nogueira, para lá do Arco-Íris. Canal para lá do Arco-Íris. Você encontra no YouTube e no Facebook. E olha só, ela deu uma sugestão. São tecidos e aí tem barbante de 2 cores. Eu ainda coxa de retalho, né? Eu quero preencher mais, quero colocar mais. E azulejos também. Olha, maçaneta, criação do Marlos. É uma... Cabo de colher de pedreiro. Ficou bem bacana. Foi uma reciclagem também. A colher quebrou e temos a ideia de fazer o puxador com esse cabo. Aquela porta vai para a lavanderia da gente. E olha essa aí. é a mesma porta dos livros, sendo que a parte externa, né? Que é um trabalho muito bacana também. O que fez? Uma porta toda construída por ele. Essas peças de metal aí. Ela precisava ser grandiosa. Aí usamos aí a cabeceira de uma cama. Aquelas camas rococó que tem, não sei se tem por aí ainda. Eu achei super legal porque ela é muito parecida com o barbante, né? Isso, Aí- segue a mesma linha do desenho. Muito, 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 muito linda.
Tem areia, tem opção de material aí, viu? É só clicar para assistir o passo a passo e comente. Olha só, essa é aquela porta que eu chamo do portão de Alice. Então é do lado de cá, do lado oposto. A parte de dentro, ela parece metal martelado. E aí tem isopor, tecido não tecido, muita tampinha. Muita tampinha. Aquela cabeceira tinha esse acabamento em cima que virou o puxador da porta. Ficou bem bacana. Porta feita pelo Marlos. E olha que coisa linda. Durando até hoje. Essa pega chuva e pega sol. Muito sol. Somente o sol do verão bate nela a tarde toda. Linda. E eu ainda coloquei uma outra também, que vocês vão ver, que é o portão. Esse aí é a porta do meu ateliê. Está um pouquinho sofrida por causa da obra que teve ao lado, aqui. Mas ainda mesmo assim, olha que coisa legal. Você percebe como o artesanato é resistente. Porque essas partes aí tem feito de palha de carnaúba, essas partes redondinhas, que era um detalhe de umas cestinhas, que depois se transforma em luminária e depois eu vou fazer detalhe da porta dele. Aqui é a tampinha do cuscuzeira. Isso. Tem disco de corte, tem plástico de espreguiçadeira, tem uma porção de material. E o fecho a tramela dele é feito com aqueles ganchinhos que tem em escala, aquela escada que ela cresce. Ela vai aparecer. Tem papel. Bastante papel. Mesmo estando há um tempo, ela está bem conservada. E por ter passado por 2 obras bem do lado dela, né? Tem até um resíduozinho, depois é fácil de limpar. Mas eu quis pegar assim, porque às vezes a gente acha que o artesanato é muito delicado e não aguenta, né? Mas ele aguenta, ele é forte, ele é resistente. Olha aí para fechar. Isso é por causa do cachorro, para ele não entrar, porque ele descobriu um jeito de bater o focinho e a porta abrir. A porta abrir, ela não tem esse ganchinho, aí ele entrava e fazia a festa lá dentro. E não pode, né? Tem material que pode tóxico, ser tóxico, né? E a gente, com cuidado, colocamos esse peixe. E terminamos. Você não inscrito, se inscreva, curta e compartilhe, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau.